colocar para gravar. E agora vou dividir aqui com vocês os nossos slides. Bom, hoje nós estamos, então, iniciando o material 2. E conforme a gente conversou lá no começo do semestre, né, já passamos de agosto, né? Olha só que engraçado como o tempo voa, né? A gente vai falar sempre no começo de cada material que a gente tem aqui um plano de ensino. Então, esse é o nosso plano de ensino de gestão da produção e abastecimento. A nossa carga horária são 60 horas. A gente tem 2 períodos por semana, ou seja, 4 aulas por semana. E aí eu estava até conversando com o Igor, né, para que vocês não se esqueçam que na disciplina em que a gente tem 4 aulas por semana, a gente pode ter no máximo 20 faltas, ou sejam 10 dias, ok? Então, essa é a ementa, essas são as nossas competências que a gente desenvolve no curso, esses são os objetivos, né? O objetivo geral, o objetivo específico, o nosso conteúdo programático, nosso mecanismo de ensino-aprendizagem, nossa forma de avaliação, nossa bibliografia e o nosso cronograma, ok? Então, esse é o nosso plano de ensino. Com relação ao conteúdo programático, então, a gente acabou de ver esses conceitos, né, da evolução da gestão da produção e entramos um pouco na parte da produtividade. Hoje a gente vai falar sobre processos de operação e produção. Também vamos falar de produtividade, tá? Nunca a gente vai desatrelar a operação e a produtividade, né? Operação e produtividade sempre há uma coisa atrelada à outra, e aí, a partir daí, a gente vai falando dos outros conteúdos daqui para frente. Bom, aí a gente fez uma perguntinha agora para quem estava presente, como é que estava, né? E a Débora até brincou assim, poxa, professor, eu adoro fazer exercício de fixação. Isso é muito bom para a gente. E a nossa ideia é, na eventualidade, vocês terem que fazer algo fora do horário da aula. A maior parte dos exercícios a gente vai fazer dentro da nossa aula. E para isso eu já vou propor um negócio com vocês. Vocês enxerguem bem esse quadro, que ainda hoje a gente vai falar mais sobre ele num exercício que a gente vai fazer de sala toda, ok? Sala toda. Como é que a gente vai organizar? Eu vou deixar para que vocês organizem, ok? Vocês é que vão organizar, em função daquilo que vocês se sentem mais hábeis em fazer, daquilo que vocês se sentem mais confortáveis em fazer. Então, o que a gente vai fazer, professor? Nós vamos falar daqui até os 40 minutos desse Zoom, ok? Então, o que é a função produção? A função produção, a gente usou muito esse quadro, mas vamos falar muito mais no material 2, é o processo de transformação. Então, a gente chama de transformação, a gente chama de produção e a gente chama de operação. Na realidade, a gente aqui está focando o produto da nossa empresa, ok? Ou o serviço da nossa empresa, aquele direto, aquele que a gente vai usar para vender, ok? Não que a gente não tenha produção e nem operação em outras áreas da empresa. Produção e transformação normalmente é o que a gente vai falar aqui, que é a mistura dos insumos com matérias-primas para gerar um bem ou um serviço. Mas a gente tem a operação em diversos outros setores agregados à empresa, em que eles têm a operação de cada um, ok? Quando a gente fala aqui em recursos humanos, a parte de RH da empresa tem a sua operação. Então, por exemplo, principal, básico, recrutamento, seleção, treinamento. Depois que eu recrutei, selecionei e treinei, essa pessoa vai trabalhar em alguns dos determinados processos da minha empresa.
Mas essa pessoa ainda vai ter ligação direta com recursos humanos através da verificação do cartão de ponto, do pagamento normal, do pagamento de horas extras, dos benefícios, dos treinamentos continuados, da progressão de carreira, progressão horizontal e progressão vertical. Então, tudo isso continua atrelado aos recursos humanos. E esses são processos de operação dos recursos humanos, ok? Então, sempre que a gente fala de operação, operação é tudo. Tudo que aquilo que a gente faz dentro da empresa é operação. Mas cada área tem a sua operação. O nosso foco aqui vai ser essa transformação. Nós vamos pegar matéria-prima, nós vamos pegar insumos e transformar em bens e serviços. É isso que eu queria que vocês focassem. Mas, professor, como é que nós, 11, vamos trabalhar nesse exercício que você vai fazer? Vocês vão verificar dentro desse fluxo de processo aqui, qual é aquele que você se encaixa melhor, tá? Nós vamos falando um pouquinho mais, mas vocês já vão avaliando aqui dentro desses processos. Então, eu tenho, dentro da função produção, eu tenho o principal, que é o processo de transformação. E a gente já falou, deu o exemplo da pizza. Então, eu transformo massa, né? Primeiro eu transformo farinha em massa, depois eu pego a massa em disco, depois eu pego o disco, coloco os ingredientes, coloco isso no forno, asso, depois eu pego essa pizza no tempo determinado de cozimento dela dentro do forno, coloco na embalagem. A partir desse momento, eu tenho um outro processo. O meu processo de transformação, de produção, é exatamente a partir do momento em que eu pego a matéria-prima, junto com os insumos, produzo o produto e entrego ele embalado. Esse é o processo de transformação. A partir do momento em que o produto está embalado, ou ele é um bem ou ele é um serviço. Que esse bem e serviço carece de uma coisa importantíssima, que é a distribuição, que é a entrega para um cliente intermediário ou para um cliente final. Esse output, bens e serviços, ele só termina quando chega na mão do cliente, ok? Por exemplo, se eu vou numa pizzaria que não tem delivery e que eu pago e pego, acaba ali. Ele produziu, eu peguei e saí. Mas se for uma de delivery, ainda tem a entrega. E a entrega a gente chama de distribuição. Voltando aqui no nosso processo de transformação, então, além dos recursos humanos, né, que a gente já falou, que é um processo recrutamento, seleção, treinamento e depois todos os derivativos daquele empregado durante a permanência dele na empresa. Eu tenho os inputs, que são as instalações, ou seja, tudo aquilo que eu tenho de instalação física, instalação predial, tudo aquilo que eu uso efetivamente para o meu processo de produção, instalação fabril, armazém, a minha portinha que mede 2 por 8, tudo isso são instalações, ok? Instalação tem mais a ver com a forma, o prédio, né? Com aquilo que é a edificação. E os processos, instalações e os processos. Então, conforme foi conversado ontem, eu esqueci até de trazer meu caderninho que eu anotei. Então, os processos são os procedimentos, as instruções, as formas como eu tenho que fazer. Um exemplo básico é quando a gente compra um eletrodoméstico e vem um manual de funcionamento. E ele diz lá o que você tem que fazer desde a hora de ligar o aparelho da forma correta até a hora em que você vai manusear, por exemplo, uma televisão ou um celular. Então, processo tem a ver com procedimento, tem a ver com manual, tem a ver com uma forma de se fazer. Aí vem materiais. Materiais tem a ver com todos aquele ferramental, aqueles equipamentos que você vai usar no teu processo. Então, se eu tenho uma mesa, se eu tenho uma batedeira, se eu tenho talheres, se eu tenho copos, tudo isso tem a ver com os materiais. A terra em si é o local, tá? O local onde você está. Ele tem muito a ver com a localização. Então, terra, especificamente, não é aquele monte de
de areia, né, que você pega. Não tem, tem a ver com a localização onde está a tua instalação. Energia são todos os processos de energia que você usa. Normalmente a gente usa a energia elétrica, tá? Normalmente a gente usa essa energia, mas pode ser que tenha alguma outra energia que a gente usa, num outro tipo de processo, uma energia nuclear, alguma coisa assim. Mas normalmente, turma, tudo que a gente usa em processo de energia, normalmente é energia elétrica. É energia elétrica que move a maior parte dos nossos processos dentro de casa e dentro das empresas também. Ah, mas professor, tem uma hora em que o pizzaiolo pega a massa na mão, abre, pega um rolo, né, de pizza e abre. Ok, tudo bem, é energia que ele está gastando ali, uma energia do ser humano também. Mas está dentro do processo produtivo. E a informação, turma, a informação é tudo aquilo que navega desde o pedido do cliente, lembre-se, né, o processo em que é puxado, né, eu só produzo a partir do momento em que o cliente efetua o pedido. Então, essa informação navega ou através de um telefone, na maior parte das pizzarias, né, ou através de um Disque Pizza não, iFood, em que você faz o pedido pelo aplicativo do iFood ou outro aplicativo qualquer. E a informação vai navegando. Essa informação chega em alguém que libera o pedido, esse pedido é liberado, vai para a cozinha com o pedido, dependendo do sistema de informação, se ele for adequado mesmo, ele vai lá verificar se tem matéria-prima. No processo de pizza, normalmente a pizza não está pronta, então o input é dado quando chega o pedido e a pizza é feita. Mas quando eu tenho outros produtos, por exemplo, quando chega um pedido e eu já posso ter produto acabado, esse checklist verifica se eu tenho estoque de produto pronto, ok? Provavelmente vocês já devem ter visto isso com o Maurício não, com o Nard, né? Então, verificação no processo de produção se há produto acabado pronto, se atende o pedido. Se atende o pedido, o processo de operação, de transformação, acaba nem indo para frente, certo? Não há necessidade de produção, porque tem produto acabado em estoque. Então, esse produto acabado em estoque vai direto para a distribuição. Não tendo o produto acabado em estoque, vai verificar se tem estoque de matéria-prima, se tem estoque de insumos necessários para aquela transformação. Verificou o processo de informação, não tem produto acabado, tem matéria-prima, a matéria-prima vai para a produção. Aquilo que sobrou no estoque, dá para mais um outro pedido, né, normal, pelo acompanhamento que a gente tem? Legal. Não tem? Já vai abrir um processo de compra, de ressuprimento para o meu estoque. Olha só que legal o processo de informação quando ele é bem feito. A partir do momento em que o processo de informação está lá dizendo que está produzindo, né, que é o caso do iFood, por exemplo, ele avisa para a gente que a cozinha está preparando o alimento. A partir do momento em que a cozinha parou de preparar o alimento, vai mais uma informaçãozinha. Seu produto está pronto, já vai sair para distribuição, já vai sair para entrega. A partir do momento em que ele saiu para entrega, está escrito, seu produto já está indo para a entrega. A partir do momento em que você recebeu o produto, dependendo, né, se for pagamento no iFood, normalmente você é pré-pago, mas se for num Disque Pizza, é pós-pago. Então, você ainda tem que pegar o pagamento. A partir do momento em que você pegou o pagamento, você tem que avisar lá a pessoa que está no caixa, ó, o pagamento foi efetuado, para ela dar baixa naquele processo. Então, olha só o circuito de informações que ocorre nesse processo, só para vocês terem uma ideia. Ah, professor, adoro isso, adoro finanças. Legal. Então, já se prepara que você vai trabalhar com o processo de finanças, com a operação de finanças. Aí tudo isso, então, são os inputs necessários para o meu processo de transformação. O meu processo de transformação vai gerar bens e serviços que vão ser destinados a um cliente intermediário ou a um cliente final através do sistema de distribuição dessa empresa. Então, tudo o que acontece de movimentação de materiais, linkando um pouquinho com a logística,
Tudo que acontece de movimentação de materiais no processo de transformação, a gente chama de logística interna, ok? Ou logística de operação. Dependendo do tamanho das empresas, muitas empresas, a logística de movimentação, a logística de operação se confunde com a própria operação. São os próprios operadores que vão buscar a matéria-prima, são as próprias pessoas que transformam aquele produto, aquela matéria-prima num bem final, que fazem essa logística. Mas, dependendo do tamanho, do porte da empresa, aí não. Aí você tem pessoas específicas, né, para essa área de transformação, para essa área de logística interna. Por exemplo, é o caso, vou dar um exemplo da Transpetro para vocês. Então, eu trabalhei muitos anos na Transpetro, e a Transpetro é a empresa de logística do sistema Petrobras. Então, a Transpetro movimenta todo o petróleo, desde a área de produção até dentro da refinaria, e ela movimenta todo o derivado da refinaria até a companhia distribuidora. Caramba, peraí, turma, deixa eu ver aqui que o Vitor Costa está mandando um zap aqui. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Será que eu não aceitei ele? Boa noite, professor. Ah, estou doente no hospital. Deve ser dengue, tomara. Estimas melhoras aí para ele. Daqui a pouco eu passo para ele. Então, a Transpetro faz toda a logística interna, logística de operação da Petrobras. Mas, mesmo assim, professor, quando a Transpetro entrega o petróleo na refinaria, deixa lá no tanque da refinaria, do tanque da refinaria até a área de destilação, quem é que faz isso? Olha só, são os operadores de transferência e estocagem ou operadores de logística dentro da refinaria. Não tem nada a ver com a Transpetro, mas são os operadores de logística interna dentro da refinaria. A partir do momento em que o produto, o petróleo, cai dentro da torre de destilação da refinaria, aí já são os operadores de processo, os operadores da transformação. A partir do momento em que o produto está pronto, saindo da destilação, aí entra de novo o operador de transferência e estocagem, que pega o produto final e põe nos tanques da refinaria. Então, é bem claro, é bem definido, é bem distinto, é bem distribuído quando as empresas são grandes. Quando elas são pequenas, se misturam, os processos se misturam. Então, a gente tem que ter uma ideia quando a gente fala de grandeza e quando a gente fala de não grandeza, tá? Onde se misturam os processos. Então, a operação, normalmente, numa empresa pequena, numa pizzaria, é operação e logística interna ao mesmo tempo, ok? E oxalá, né, ainda que esse cara ainda faz o pedido de compra, então ele trabalha ainda na administração da produção, ele só não consegue entregar, ok? E ainda nesse processo, o que nós temos, né, que a gente falou bastante? Medida de performance. Na realidade, eu vou até dar uma parada aqui, não. Indicadores, vou colocar aqui, ó, medida barra indicadores, vou colocar isso aqui para a gente não perder, de resultado e performance, tá, turma? Não posso esquecer disso aqui, ó. Ele não é só performance. A gente tem que lembrar que no nosso processo, vou salvar aqui, fazendo ao vivo, no nosso processo eu tenho indicadores, ou seja, medidas, né? Eu meço quantidade, peso, volume, tudo aquilo que eu posso conseguir medir, de resultado, ou seja, quantas pizzas eu vendi. E o de performance, quantas pizzas não foram devolvidas, né? Porque eu posso ter vendido 11 pizzas e uma for devolvida, tenha sido devolvida. Por que ela foi devolvida? Porque alguma coisa na performance do pizzaiolo não deu certo, né? Ah, caiu um cabelo. Cara, caiu um cabelo na comida, ninguém gosta disso. Tem uma coisa estranha, né? Por exemplo,
Tem muitos lugares onde tem coifa, que o pessoal não limpa bem a coifa, e aquilo vai acumulando, né, uma poeirinha. É como se fosse a gordura impregnando com a poeira e cria como se fosse um cabelinho cheio de coisas lá. Às vezes aquilo cai também na comida por falta de limpeza. Então, isso indica a performance. E a partir dos meus indicadores de performance de resultado, eu tenho uma avaliação da minha produtividade, que a gente falou lá, é qualquer output dividido por qualquer input. Eu posso medir a qualidade e isso pode influenciar efetivamente no meu custo. Deixa eu tirar uma coisa aqui que não tem vírgula quando tem etc. Turma, alguma pergunta até aqui? Fizemos uma revisão completa desse quadro sobre o que é um processo de transformação. Seja bem-vindo, Luiz. Eu acho que eu não falei boa noite para você. Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Coloque o positivo aí, então, para mim. Coloque um positivo aí. Muito bem, Lara. Muito bem. Vamos lá, turma. Positivo. Tati, eu não falei contigo hoje ainda. Tati, boa noite. Guilherme, Pamela, Luiz, muito bom. Tudo bom em você? Então, tem tudo a ver com o que a Vossa Senhora, sua mãe e a sua irmã fazem, hein? Olha só, tá cheio de dica aí para vocês, hein? Certo? Continuando. Então, esse é o... Oi? Tá cheio de dica mesmo. Ah, então, vai pegando. Depois, qualquer dúvida, você assiste a aula vocês três juntas, né? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar, sem problema nenhum. Então, esse é o processo de transformação. Ok. Esse é o nosso processo de transformação. E o que, que a gente vai fazer com isso, então, turma? O que, que a gente vai fazer com isso? Quando chegar nos 10 minutos finais, eu vou dar uma interrompida no que a gente está falando para conversar sobre o trabalho com vocês, tá? Porque aí vai ser uma liçãozinha em 20 minutos que vocês vão fazer. Então, isso aqui é o que a gente vai usar no nosso processo. E o que, que a gente vai avaliar? Um processo produtivo. Ok? O que, que a gente vai fazer? É um processo produtivo. Qual processo produtivo vai sair da escolha de vocês? Que a gente vai usar um dos itens que eu coloquei naquele zap que eu mandei para vocês. Então, eu consegui fazer nesses 2 anos uma pesquisa muito grande que eu consegui fazer um livro e eu publiquei esse livro e o livro chama-se Segredos da Pesquisa, da Descoberta do Problema ao Empreendedorismo. E o que eu mandei para vocês foi um e-book, que a gente chama de e-book de captação de leads. Ele se chama Da Descoberta da Pesquisa à Grande Ideia. Olha só, o e-book é da Descoberta da Pesquisa à Grande Ideia, esse é grátis para você ler e entender. Mas, a partir daí, o que você faz com a grande ideia? É isso que eu instigo nesse e-book, para chamar a atenção. E a gente vai usar um pequeno conteúdo dele para ver se a gente extrai uma grande ideia. Qual processo produtivo a gente vai fazer no nosso trabalho? Com as 11 respostas de vocês, tá? Ou 10, ou 9, ou 8, quem tiver junto aqui. Hoje a gente define e aí a gente vai conversar sobre a execução desse trabalho, que vai ser durante as nossas aulas, ok? Então, vamos separar de 2 dias a 3 dias por mês para fazer esse nosso trabalho, ok? Então, lembrem-se disso, nós vamos estar sempre voltando, focando esse quadro. E agora, o sistema de produção. Olha só, ele não é livre dos processos externos. O que eu quero trazer com esse quadro é que um sistema de produção, quando ele está fechado aqui no cinza, ele está dentro da fronteira do sistema, ok? Dentro da fronteira do sistema. E aí, só que essa empresa que trabalha na fronteira do sistema, ela trabalha com coisas vindo do fator externo, do ambiente externo. E tudo isso que vem do ambiente externo, que ela é usada na transformação, sai em outputs para o ambiente externo. Então, já deu os 10 minutos aqui, turma. Então, eu vou lá para o slide que eu quero, depois a gente volta para cá, tá? Para falar para vocês o que é o trabalho. Ok? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês dessem um print, tirassem uma foto
desse slide 23, porque ele não está lá no material. Ele não está lá no material. Nós vamos fazer isso agora, quando acabar esse Zoom, nós vamos voltar 22h10, 22h15, para eu ter todas essas respostas de vocês. Então, como é que nós vamos fazer o nosso exercício? Nosso exercício vai sair através da descoberta de um problema, e desse problema a gente vai propor uma solução, e essa solução pode ser a nossa grande ideia. Ok? Foi isso que a gente fez, para quem está no quarto semestre, no último semestre de 2019. Exatamente a gente fez, e foi aí que a gente colocou a feira em casa. E a gente fez um trabalho com o pessoal da logística chamado Feira em Casa. Fizemos Professor, até... a gente estava longe disso daí, viu? Não pegamos essa época, não. Não, mas nós começamos do início lá. Então, nós chegamos no final do ano e fizemos um baita trabalho. É a mesma coisa que a gente vai fazer. Do zero, nós vamos partir do zero e vamos evoluindo, e eu vou ajudar vocês a construírem esse trabalho, ok? A gente chegou no final do ano de 19, a gente tinha custo de tudo. A gente só não implementou porque as pessoas, não sei o que aconteceu, né? Às vezes não tem a motivação correta para fazer. Então, vamos lá. O que eu quero de vocês, turma? Eu quero de vocês 4 respostas. O que chama a sua atenção, 4 respostas, tá? O que atrai a sua atenção, o que mantém a sua atenção e o que retém a sua atenção. Então, eu quero que vocês deem um print aqui, quem tiver no computador, ou quem tiver no celular, tire uma foto. E o que vocês vão responder para mim? Olha só. Para a pergunta, o que chama a sua atenção, chama. A resposta normalmente leva você e a maioria das pessoas a olhar para alguma coisa que você gostou. Ok? Olhar. Então, normalmente, assim, a brincadeira que a gente fala é quando você caminha na praia. Aí, se você olhou para uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto que você gostou, você dá uma viradinha para trás e olha. Ou mesmo na rua, né? Ou mesmo numa vitrine, ou mesmo num restaurante. Então, alguma coisa eu queria que vocês lembrassem. Pode ser algo bem recente, ou pode ser algo de um ano atrás, ou de antes da pandemia, alguma coisa que chamou a atenção de vocês. Ou seja, aquilo que você olhou porque você gostou, ok? Depois eu abro para perguntas. Segunda coisa, o que atrai a sua atenção? Para a pergunta, o que atrai a sua atenção, a resposta normalmente leva você e a maioria das pessoas a querer... Falta aqui, turma, deixa eu dar uma saída aqui, no 23, a querer saber mais sobre a coisa que você olhou e gostou. Pode ser no próprio celular, pode ser no computador, na hora em que você estava vendo alguma coisa, pá, chamou a tua atenção. Pô, aquele negócio eu gostei. O que você vai fazer? Vai procurar. Pode ser até alguma coisa que você comprou, a última coisa que você comprou, como é que você fez? Qual foi o processo? Então, o que atrai a atenção é aquilo que você e a maioria das pessoas fazem com algo que você gostou. Você vai querer saber mais informações. Ok? O que mantém a sua atenção? Para a pergunta, o que mantém a sua atenção? Caramba, turma, como tem uns errinhos bobos aqui. Mantém. Para o que mantém a sua atenção, vamos lá, fica maior. A resposta normalmente leva você e a maioria das pessoas a comprar aquela coisa que você olhou. Então, olha só o processo. Chamou a atenção, você olhou porque você gostou. Atraiu a atenção, você, porque gostou, pesquisou um pouco mais. Manteve a sua atenção, ou seja, de tanto você gostar e procurar, que você comprou. E, por último, o que retém a sua atenção?
O que retém a sua atenção, a resposta normalmente leva você e a maioria das pessoas a comprar novamente aquela coisa que você olhou e comprou a primeira vez. Professor, pode ser alguma coisa que eu comprei naquela loja e voltei e comprei outra coisa naquela loja? A pergunta retém a atenção? Serve? Serve. Porque parece que nessa questão aqui, parece que eu só estou falando de algo que é commodity, que é empurrado. Lembram? Ah, me chamou a atenção comprar um arroz tipo 1 de não sei qual. Vamos lá, sem fazer muita propaganda, tio João. Aí no outro mês eu vou lá e compro tio João de novo, porque aquilo, né, manteve a minha atenção, eu gostei, né, e comprei de novo. Mas não é só isso, pode ser numa loja em que você tenha comprado um sapato e agora você quer comprar uma sandália, que você comprou uma roupa, uma calça, uma blusa e você agora quer uma outra peça. Então, aquela loja chamou a sua atenção, atraiu a sua atenção, manteve a sua atenção e reteve a sua atenção. Por quê? Além de você comprar um produto lá, você comprou um próximo produto. Professor, eu já estou respondendo algumas possíveis perguntas. Pô, professor, eu não lembro de nada. Posso perguntar para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para minha irmã? Pode. Pode. Isso eu queria agora evoluir com vocês para a gente chamar uma avaliação disso aqui, uma avaliação, né? É um juízo de valor que eu vou fazer junto com vocês para a gente escolher um processo dos 9, dos 10, dos 11, para a gente transformar num exercício. Ok? É assim que a gente descobre um problema, descobre uma solução. É assim que a gente faz. Esse é o primeiro passo que eu coloco lá no meu livro, chama-se, né, esses 4 itens, né, essas 4 sequências, que é primeiro com você. Então, eu posso fazer com quem é da minha casa? Pode. Posso fazer com os meus amigos mais próximos? Pode. Então, ó, faltam 2 minutos para acabar. Vocês têm, deixa eu ver aqui no meu relógio. Opa, vamos lá, que ele não está legal. Tá. Que dificuldade. São 21h40. Quantos minutos você querem para responder essas 4 questões? 30 minutos? Professor, Oi. uma pergunta. Opa, desculpa, eu acabei respondendo as perguntas e não abri. Fala, Luiz. Então, professor, são fatos ou situações? Por exemplo, o senhor deu no exemplo da primeira opção, o que chamou sua atenção? O senhor deu o exemplo. O que você olhou que fez você gostar daquilo? Eu quero Isso. saber se é um fato ou uma situação, entende? Por exemplo, vou dar um exemplo do que eu vi. Opa, legal, vai lá. Praia, vai, futevôlei. Ah, o que te fez olhar pro futevôlei? Ok. Foram, exemplo, as pessoas que estavam jogando, a cor da bola, a cor da rede, entende? Sim, sim. Ou a jogabilidade. Tanto faz, eu quero que você responda. Aquilo que te chamou a atenção. O que te chamou a atenção? Foi o fato ou a situação? Foi o Independente produto? da Foi o produto situação. ou foi o serviço? Entendi, perfeito. Perfeito? É a sua visão da coisa. Por isso que eu falei. Você, às vezes, pode não saber o que falar e pode perguntar para alguém. Pode ser qualquer uma das coisas, mas depois você linka as outras 3 com essa primeira. O que chamou, o que atraiu, o que manteve e o que reteve. Legal? Beleza. Tenta evitar falar de outros produtos. Professor, mas uma coisa me chamou a atenção, mas eu acabei comprando outra. Pô, então ele não te chamou a atenção. Certo? Fala daquilo que você adquiriu. Ok? Vamos combinar assim? Então eu vou dar, são 21h42 até 20